Como ser um bom líder de células? 7 dicas valiosas. Olá, bem-vindo ao canal Biblioteca do Pregador. Liderar uma célula significa orientar, orar e principalmente cuidar de pessoas. Perceba que a liderança não nos coloca acima de ninguém, mas ao lado. Continue lendo para compreender o que é preciso para ser um bom líder e fazer com que sua célula cresça de forma saudável. Primeira dica: tenha humildade. Humildade é uma virtude essencial para liderar um grupo. Ela deve ser exercitada diariamente, pois assim, crescemos diante de Deus. Estar disposto a ouvir o que as pessoas têm a dizer, reconhecer os próprios erros e consertá-los, se interessar sinceramente pelas pessoas. E quando tudo estiver indo bem, lembrar que a célula é de Deus e nós somos apenas um instrumento dele. Seja humilde e manso, de coração. Seja amoroso ao elogiar e para orientar. Temer o Senhor e saber ser humilde é o fundamento da sabedoria e da dignidade humana. Provérbios capítulo 15 versículo 33. Não façam nada que seja motivado por despique, nem que seja provocado por interesses pessoais. Mas sejam humildes, que cada um considere os outros superiores a si mesmo. Filipenses capítulo 2 versículo 3. Segunda dica: prepare-se para a reunião. Você sabia que as pessoas percebem quando seu líder não está bem preparado para uma reunião? Para evitar isso, ore, medite e separe um tempo para preparar a palavra da próxima reunião e esteja em comunhão com Deus. Dedique pelo menos 20 minutos diários para orar pelo seu grupo, você verá a diferença nas reuniões. Também faça com que todos interajam e comentem. Mantenha a célula descontraída, pois assim você também estimula a união. Que a vossa alegria seja constante no Senhor. E mais uma vez vos digo, alegrem-se. Filipenses capítulo 4 versículo 4. Terceira dica: promova a interação durante a reunião de célula. Lembrando que a interação de todos é indispensável na célula, então, faça com que todos participem, inclusive os mais tímidos. A interação aumenta as oportunidades para as pessoas fazerem amigos e sentirem-se mais à vontade. Além disso, é esse bate-papo que diferencia o culto nos lares do culto na igreja. Por isso exortai-vos uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 11. Quarta dica: faça um momento de louvor com toda a célula. Um bom líder valoriza momentos de louvor entre a célula. Separe um momento da reunião para que todos cantem juntos. Essa ação faz com que todos os membros lembrem que estão ali para engrandecer o nome de Deus, e crie um ambiente agradável. Faça da reunião um tempo descontraído que, apesar de levar a mensagem de Cristo, não passe uma sensação formal demais. Porque, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus capítulo 18 versículo 20. Quinta dica: delegue algumas funções aos membros. Sabemos que a palavra liderança traz a noção de autoridade, mas todo líder precisa lembrar de que ele não deve, e nem pode, fazer tudo sozinho. Delegar funções é uma das atitudes mais importantes de um bom líder. Isso demonstra confiança em seus liderados. Dê oportunidades às pessoas. Se falharem, dê uma nova oportunidade em outra função, mas desperte o potencial de cada um. Jesus também delegava algumas funções aos seus discípulos, e a maior delas foi: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Marcos capítulo 16 versículo 15. Assim como Cristo confiou nos discípulos, confie nos membros da sua célula, eles se sentirão importantes e amados. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. 1 Pedro capítulo 5 versículo 2. Sexta dica: quando possível, programe vigílias e monte um livro de pedidos de oração. A oração é indispensável para a saúde da célula, ela é a base para que a comunhão e o amor de Cristo sejam fortalecidos. Pôr em prática algumas estratégias para estimular a oração é importante, sendo assim, programe vigílias.
As vigílias ajudam a fortalecer a união do grupo e criam momentos inesquecíveis entre Deus e a célula. Montar um livro de pedidos de oração, além de reforçar a importância da oração, também mostra a todos que eles são preciosos. Orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Efésios capítulo 6 versículo 18. Sétima e última dica. Crie um ambiente acolhedor na célula. Esse processo começa no convite, pois é diferente convidar alguém que ainda não conhece Jesus para sua casa, de convidar para uma reunião da igreja. Algumas pessoas ficam resistentes ou até apreensivas ao convite para uma reunião de célula, mas dá para facilitar. Criando um ambiente acolhedor dentro da célula, a pessoa vai se sentir entre amigos desde quando chegar à reunião. E passando um momento agradável, conhecendo novos amigos e conversando, ela vai querer voltar outras vezes. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Hebreus capítulo 13 versículo 2. Sinta-se privilegiado ao ser escolhido para liderar uma célula, cumpra sua missão com alegria. Fique à vontade para tirar suas dúvidas e ajude o canal a crescer e alcançar mais pessoas. Obrigado por assistir até aqui.